Porque as forças espirituais do mal, elas têm como objetivo esse propósito de trazer o mundo, as coisas que há no mundo, e mesclar com as coisas que são do alto. Oi pessoal, estou eu aqui novamente com vocês, trazendo mais um vídeo com uma mensagem poderosa, uma mensagem de fé, uma mensagem de salvação da Bíblia. Eu gostaria, pessoal, que vocês ainda que não se inscreveram nesse canal, se inscreva nesse canal, compartilhem essa mensagem. Tá certo, pessoal? E hoje eu gostaria de estar trazendo uma mensagem que se encontra no livro da Bíblia que eu estou lendo. Esse livro, ele é no Novo Testamento da Bíblia, o livro de Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 15. Vamos começar a partir do versículo 14. E essa mensagem, ela diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve o seguinte. Olha só, deixa eu dar uma paradinha aqui. Essa mensagem está dizendo, Deus está trazendo essa mensagem da Bíblia, como vocês podem ver aqui, se encontra no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 3, a partir do versículo 14, está dizendo assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele que por meio de quem Deus criou todas as coisas. Olha só a mensagem, que forte, pessoal, essa palavra. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa mensagem. Porque, pessoal, é através dessas mensagens da Bíblia, que eu venho lendo com vocês, através desse canal, que o Espírito de Deus tem trazido para todos nós uma direção, uma orientação e principalmente salvação para todos nós. E através dessa mensagem de hoje, no capítulo 3, no versículo 15, está dizendo assim, Jesus falando: eu sei que vocês têm feito, sei que não são nem frios nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Aqui, pessoal, nessa mensagem aqui, Jesus ele está falando assim em relação às pessoas que não se posicionaram ainda em relação à crença, à fé genuína nele. E aqui ele diz que ele sabe tudo o que as pessoas estão fazendo, todas as coisas ele sabe. Nada existe oculto perante os olhos de Deus, de Jesus. E ele diz aqui nessa mensagem que eles sabem tudo que as pessoas estão fazendo. Tudo aquilo que você, eu, enfim,
tudo aquilo que o mundo está fazendo nesse exato momento, todas as pessoas, Ele sabe. Por mais oculto que venha estar, por mais que venha existir um segredo de uma forma que ninguém saiba, mas aqui mostra que Deus, Ele sabe de todas as coisas, até aquilo que está em oculto, que ninguém sabe. E Ele diz que sabe de tudo que as pessoas têm feito. E Ele também sabe, eu sei que não são nem frios nem quentes. Em relação, Ele está dizendo aqui, às pessoas que elas não se definiram ainda na sua fé. Ele diz para aquelas pessoas que não tomaram uma posição certa dentro de algo que elas venham a crer verdadeiramente em relação a Ele, aos ensinamentos dEle, em relação à fé genuína na palavra dEle. E aqui Ele está dizendo em relação a isso, a essas pessoas, pessoas que não se definiram, que elas não são frias e nem são quentes na fé. Enfim, pessoas que elas não se definiram ainda em quem verdadeiramente elas realmente creem. Uma hora crê nele, outra hora já estão ali com dúvidas em relação à fé que elas possuem. E ele está dizendo justamente isso. Sei que não são frios nem quentes. Como gostaria que vocês fossem uma coisa ou outra. E aqui ele expressa aqui o sentimento dele. Como ele gostaria que a pessoa fosse fria ou ela fosse quente. Ou ela crê realmente nele e através dessa crença existe a prática na palavra dele, ou as pessoas nem creem, as pessoas ficam completamente então afastadas dele, do evangelho dele, assumem o lado frio. E ele está dizendo justamente isso, como ele queria que as pessoas fossem uma coisa ou fosse outra, como ele está dizendo aqui. Como gostaria que vocês fossem uma coisa ou outra, mas porque são apenas mornos, nem frios, nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Olha só, pessoal, que forte essa palavra. Jesus que está falando aqui, pessoal. Em relação às pessoas que não são frias e não são quentes. Enfim, no mundo hoje existe várias pessoas que já ouviram o evangelho da salvação, que ouviram a falar de Jesus, do poder que há da palavra dele, na conversão, em uma vida nova diante dele. Quantas são as pessoas que já ouviram o evangelho dele e até já depositaram ali, de certa forma, uma crença nele. Crê em Jesus. O mundo em si, em maioria, se chegar para as pessoas e perguntarem se elas acreditam em Deus, acreditam em Jesus, muitos são aqueles que irão falar que sim, eu acredito. Porém, Jesus está tratando aqui em relação às pessoas que dizem que acreditam nele, mas se encontram vivendo uma vida completamente fora daquilo que ele tem preparado para que venham a viver uma vida baseada nessa crença, nessa fé nele.
pautada ali na palavra dele, nos ensinamentos o qual ele tem dado. Enfim, aqui ele diz, pessoal, que essas pessoas, ele irá vomitá-las. Porque muitos são aqueles que creem, falam que creem em Jesus, mas não vivem ali de uma forma como que crescem nele. As pessoas andam nesse mundo, ainda mais na época que nós estamos vivendo, um mundo passando por um momento crítico, as pessoas preocupadas ali com seus próprios interesses, com as suas próprias vidas, enfim. Aqueles também que uma vez ouviram, aceitaram e creram, mas no seu dia a dia têm vivido uma vida completamente fora daquilo que Jesus gostaria que elas estivessem vivendo nesse momento. Muitos até que têm até vergonha quando estão no meio de pessoas que não professam a fé em Cristo, enfim. Ficam com vergonha de dizerem que são cristãos ou de assumir a fé. Pelo outro lado, outros que quando está no meio de pessoas também que não têm um compromisso com o evangelho da salvação, enfim, não tem ali uma ligação com Jesus, com a palavra dele. E pessoas assim começam a fazer piadas muitas das vezes até imoral. E às vezes você, cristão, está até ali ouvindo. E até dando risada, achando até engraçado. Então é esse tipo de pessoas que Jesus está relatando aqui, nessa carta que ele enviou para as igrejas. Nesse período ele enviou essa carta para a igreja de Laodiceia aqui. Mas a Bíblia, ela se renova dia após dia. Tempo após tempo. Tudo se torna novo, mediante a palavra de Deus. E essa palavra do Apocalipse hoje, que Jesus direcionou ali para essa igreja, ela serve para as nossas vidas hoje também. Até porque tudo está se cumprindo. Tudo hoje, no período que nós estamos vivendo, está sendo girado em torno do Apocalipse, mediante as coisas que estão acontecendo. Então essa mensagem é para nós hoje também, que Jesus está dizendo em relação às pessoas que vivem uma vida completamente fora daquilo que realmente ele gostaria que a pessoa vivesse. E são esses tipos de pessoas que Jesus está falando aqui, que ele irá vomitar, porque essas pessoas não assumiram ainda a fé. Creia a Jesus, crê nele. Muitos até, quando dá tipo final de semana, de domingo, até para a igreja vão ainda. E já ouviram a falar a palavra da salvação, o evangelho que liberta. Tiveram até boa intenção em seguir ali os ensinamentos, mas por estarem completamente voltada, com o coração ali pautado no mundo e nas coisas que no mundo há, tem vivido uma vida completamente fora daquilo que Deus quer que uma pessoa viva. E ali tem trocado a prática da palavra de Deus para viver ali uma vida segundo a prática da palavra do mundo. Vivendo ali como as pessoas que não conhecem o Evangelho vivem também. E ele sabe, porque no começo aqui eu estava lendo, onde ele diz que aquele que sabe de todas as coisas, sabe como que uma pessoa é, o que ela está fazendo. E essa mensagem de hoje
Ele traz para as nossas vidas para que nós venhamos estar sendo orientados por Ele aqui. Essa mensagem, pessoal, do Apocalipse que Jesus enviou, essa carta para as igrejas, para nós hoje também, não é uma carta que venha nos condenar, não. Aqui é a carta que Ele envia aqui, essa mensagem que eu estou lendo para vocês aqui, é uma orientação que Deus está dando para que todos nós venhamos a estar em alerta e termos ali uma mudança de comportamento em relação àquilo que agrada realmente a Deus. E Ele diz aqui que para essas pessoas que não é frias nem quente, vou logo vomitá-las da minha boca. Então, pessoal, é tempo com que nós venhamos a ouvir o Evangelho da salvação e praticar. Não basta somente ficarmos ali na posição de pessoas que querem só ter o nome de cristão. Então eu gostaria hoje, pessoal, através dessa palavra, estar compartilhando com vocês essa mensagem aqui do livro de Apocalipse, dessa carta que Jesus enviou para essa igreja de Laodiceia, para que nós venhamos a estar ali, praticando ali a palavra, vivendo ali o Evangelho, verdadeiramente, como pessoas que receberam Jesus como Salvador, vivendo ali uma fé verdadeira. Porque, pessoal, Deus, Jesus, Ele tem um propósito para cada um de nós. E o mundo tem persuadido as pessoas. O mundo tem levado as pessoas a viverem um evangelho completamente fora daquilo que Ele tem preparado para nós hoje. Um evangelho do tudo pode, um evangelho moderno, onde é normal hoje em dia uma pessoa frequentar as baladas e depois, quando tem um peso de consciência, ela vai para a igreja para buscar um certo alívio e se sentir um pouco melhor. É normal o Evangelho hoje trazer tudo aquilo que é do mundo, que pertence ao mundo, para dentro daquilo, da esfera que pertence a Deus. Por isso nós vemos hoje muitas coisas acontecendo e sendo aceitas pelas pessoas que conhecem o Evangelho da salvação. Mas o mundo atrai de certa forma com que elas vêm também andar ali na prática do erro, em fazer as coisas que é agradável ao seu coração, coisas que pertencem ao mundo. Hoje em dia virou normal uma pessoa ali que se coloca na posição de cristão beber, tomar uma cerveja, é normal hoje em dia. Há uns tempos atrás, que eu me lembre, quando se direcionava ao povo cristão, se a pessoa falasse que bebia uma cerveja ou bebia um vinho, que seja, ela era vista como uma pessoa que não tinha se convertido ainda. Mas hoje em dia, com a modernidade gospel, trouxe para as pessoas um evangelho fácil, um evangelho que tudo pode. Usam até esse termo: tudo posso naquele que me fortalece. Então é normal, hoje em dia existe até baladas
Baladas gays existe hoje, gospel, rave gospel. Existe uma série de coisas hoje que são pertencentes ao mundo, que fizeram com que elas viessem a se tornar coisas pertencentes a Deus. E aqui era exatamente sobre isso que Jesus estava falando, porque não há união alguma entre a luz e as trevas. Não existe, pessoal. Por mais que a sociedade moderna elas venham tentar buscar uma forma de igualar, mediante a evolução, as coisas que estão acontecendo com o evangelho moderno, a palavra ela é uma só. E Deus ele não irá mudar aquilo que ele já determinou, aquilo que está escrito na Bíblia, só porque as pessoas querem viver segundo o mundo vive. Ele não vai fazer isso. Mas as pessoas, sabendo que o mundo, que Deus não irá fazer isso, elas conseguiram adaptar uma forma para viver no mundo, com tudo aquilo que o mundo há para oferecer, dentro da esfera celestial. Elas tentam, na verdade, fazer isso, transformar um novo evangelho, como Paulo falou, mesmo que venha a ser um anjo do céu, que vier te trazer outro evangelho, além daquele que eu tenho anunciado a vocês, este evangelho não pertence a nós. É um evangelho de maldição. E é exatamente isso, pessoal. É exatamente isso que o mundo gospel está tentando fazer, para mesclar a fé das pessoas dentro de um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Aí eles usam o sentido bíblico, usam a Bíblia ainda, como eu citei o versículo que usam: tudo posso naquele que me fortalece. Então tudo me é lícito a fazer. E se escondem atrás dessas visões embaçadas do evangelho, desse embaçamento bíblico, para poder sobreviver com um pé no mundo, vivendo segundo o mundo, e o outro pé querendo viver segundo o evangelho da graça, da salvação que há em Cristo. Como se fosse simples assim. E muitos têm seguido esse caminho. Como nós estamos vendo ao longo do caminho, do tempo, muitas outras coisas vêm acontecendo. As pessoas elas vêm aceitando de tal forma esse evangelho do engano que está sendo propagado no mundo, e elas vêm absolvendo de boa, se baseando ali que tudo ela pode, que tudo que vem para ela do mundo, não contendo alguma coisa que venha denegrir ali ou trazer um certo escândalo, ela venha viver de boa. Mas aqui Jesus ele fala exatamente sobre essas pessoas, os mornos. Ou uma pessoa ela é fria, nem se envolve com as coisas de Deus ali, até o dia que ela venha conseguir se envolver e chegar ao conhecimento da verdade, viver uma vida ali que é agradável a Deus, ou ela se torna verdadeiramente uma pessoa quente, que vem ali pegar o evangelho da salvação, trazer para a própria vida, colocar em prática, se isolar, pessoal, do mundo, porque não tem como. Vai chegar uma hora, se você é esse tipo de pessoa que está tentando mesclar
essas duas formas de se viver dentro do reino de Deus, vai chegar uma hora que você não vai conseguir suportar. Por exemplo, o que é o anticristo? O anticristo seria tudo aquilo que é o oposto de Cristo. Por exemplo, a Bíblia ela diz assim, para a pessoa não fazer determinadas coisas. O governo, quando estiver operando o império do anticristo num todo formado, aquilo que a Bíblia diz que não é bom para que a pessoa faça, vai ser liberado para a pessoa fazer de boa. E as pessoas já estão vivendo hoje em dia um princípio disso, onde muitas coisas são feitas de forma com que as pessoas venham estar aceitando de boa. E nós vemos o reino do anticristo sendo formado. Porque, não generalizando todas, porque quem sou eu até para generalizar e sentenciar os locais que se titulam como igrejas. Mas se nós formos ver, quantas são hoje em dia igrejas mesmo, que elas são liberais a uma série de coisas. Pode uma série de coisas se fazer sem problema algum. E dentro disso, desse aprendizagem, desse novo sistema que está sendo operado, já tudo uma preparação para o reinado do anticristo na Terra, são muitos os lugares que estão trazendo, muitas das igrejas que estão trazendo o mundo para dentro das próprias igrejas. E usando a forma do mundo até para poder atrair pessoas ainda. Como se Deus precisasse disso. Como se o Espírito Santo, ele precisasse ali, com que as pessoas viessem fazer o papel que é dele, convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Enfim, estão tentando trazer o mundo para dentro das igrejas, com baladas gospels, eventos, shows de danças, músicas. Tem até igrejas que promovem até o disco, rave, barzinhos. E ali também, liberado até bebidas ali. Então é isso, pessoal. E olha só o conselho que Jesus dá para as pessoas que estão presas, que não se definiram a sua fé ainda. Se assumem ali o evangelho da salvação ou se continuam na mornidão. Olha só o conselho que ele dá aqui. Ele diz assim: portanto, olha só, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos. Comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Compre também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Olha só o que Jesus está falando aqui. Para buscar nele. Uma pessoa só vai conseguir comprar de Jesus isso tudo que ele tem aqui, ouro puro, que são atitudes certas, atitudes corretas, atitudes que venham a ser agradável aos olhos de Deus. Ouro puro, obras boas, dignas. Colírio para que unja os olhos. O que é um colírio para ungir os olhos? Para que venha ungir os olhos ali. Ter uns olhos bons quando você olhar para alguma pessoa ou para alguma situação. É esse tipo de colírio que Jesus está falando. Ter uns bons olhos. Sarar ali a sua forma de olhar as coisas.
no ângulo que de repente você está vendo as coisas, de um ângulo bom, não enxergar as coisas de uma forma ruim, não. Ter bons olhos em relação a tudo, em relação até às outras pessoas também. Uma pessoa que começa a ter a prática dos bons olhos, ela começa também a limpar o coração de toda a mágoa, porque se ela está olhando as coisas de uma forma boa, ela está ali plantando dentro do coração dela ali uma semente boa também, de acordo com aquilo que ela está vendo, ela está plantando. E no tempo determinado ela irá colher também ali o fruto dessa linha de pensamento. Ela colherá o fruto da forma que ela está olhando as coisas também, com os olhos limpos, com os olhos bons olhos com o seu próximo, bons olhos com as pessoas em si, bons olhos com a palavra de Deus, com a Bíblia, bons olhos com Deus. Enfim, generalizando, colírio é para que venham ter os bons olhos em relação a tudo. E é o que exatamente ele está dizendo aqui. Para que venham comprar colírio, para que venham ter os olhos bons e possam ver, para ajudar a ver, porque de repente a pessoa só consegue ver aquilo que está vendo, não consegue ali uma situação ruim, conseguir enxergar alguma coisa boa dentro dessa situação, não. Ela só consegue enxergar coisas ruins. E não está conseguindo enxergar que existe ali um propósito, muitas vezes de Deus ali, para ajudar aquela situação ou aquela pessoa, enfim, para que as pessoas possam ver. E aqui ele diz: eu corrijo e castigo todos os que amo. Olha só aqui. Ele corrige e castiga todos que ele ama. Então essa palavra, se você é uma pessoa que está vivendo de uma forma ruim, aqui está vindo a correção de Deus, a correção do Evangelho, a correção de Jesus para a sua vida hoje, através da palavra dele, através dessa mensagem. E essa correção é justamente porque Jesus te ama. Isso que é maravilhoso, como ele está dizendo aqui. Ele corrige todo aquele que ele ama. Então, ele está dizendo aqui, portanto, levem as suas coisas a sério e se arrependam. Olha só o que ele diz aqui. Para as pessoas levar as coisas a sério e se arrepender. Não tem como a pessoa ficar com uma boa consciência diante das coisas de Deus se ela estiver vivendo diante das coisas do mundo. Não tem como ali, porque vai chegar uma hora que vai vir o peso. Pesa a consciência. Se você é uma pessoa que está vivendo pautado nas coisas do mundo e também quer viver segundo o Evangelho, vai chegar uma hora que não vai dar. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir. Situação que acontecerá que fará com que você tenha que fazer uma escolha. Ou abraçar o mundo verdadeiramente, ou abraçar a sua fé verdadeiramente no Evangelho de Cristo, na palavra da salvação, o Evangelho da graça, contido no Novo Testamento. Se você é uma pessoa que começa a ler o Novo Testamento e pede para que o Espírito de Deus venha te dar uma direção, venha te dar uma orientação, e diante de uma sinceridade você vem aprendendo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, vai ser impossível
praticamente vai ser impossível, se você estiver com o coração aberto ali para receber a mensagem do alto, você continuar vivendo nesse mundo. Eu falo até por experiências próprias. Não que a pessoa se torne uma pessoa religiosa. Não que a pessoa ela venha se transformar numa pessoa fanática, não. Não se trata disso. Se trata que a pessoa ela vem ouvir o evangelho da salvação a cada momento, a cada dia, e o evangelho vai entrando dentro da vida dela e ela vai tendo uma mudança. E as coisas do mundo começam a não fazer mais sentido para ela. É exatamente isso que acontece. E aí a pessoa passa até, muitas das vezes, como uma fanática, como uma religiosa, mas não se trata disso. Se trata o fato da pessoa estar se convertendo ao Evangelho da salvação, ao Evangelho de Cristo, à Palavra de Deus. Se trata disso. Ela está vivendo uma vida completamente diferente do que a vida que o mundo tem oferecido para ela. E vai chegar um tempo, pessoal, que vai ficar insuportável a pessoa continuar querendo andar e ouvir as coisas que está por vir no mundo ainda. Espera só, quando o governo de esquerda entrar, de certa forma muitas pessoas ficam até com receio, com que, principalmente no Brasil, que a esquerda venha tomar o poder. Mas isso vai fazer com que os cristãos, eles venham despertar desse sono. Vem despertar do sono que estão vivendo. E vão começar ali a enxergar a realidade do mundo, que não há nenhum tipo de união entre a luz e as trevas, não tem comunhão. O próprio Jesus, ele rejeitou ali o mundo. Ele mesmo disse que o reino dele não era desse mundo. E ele mesmo chegou e falou que esse mundo pertence ao diabo. Foi ele mesmo que disse isso. Esse mundo jaz do maligno. Então, pessoal, isso é uma grande prova para uma pessoa ver que não existe ali união. Não existe ali uma união com o Evangelho de Jesus e o mundo. Não existe isso. Se fosse para existir esse tipo de união, essa mesclagem, essa junção que estão fazendo hoje em relação ao Evangelho e o mundo, Jesus tinha deixado acontecer o que todas aquelas pessoas que estavam a favor dele fazer. Iam ter criado na época uma revolução, iam brigar, iriam lutar, ele ia ser um grande líder, ia unir, ia unificar. Mas na verdade, mesmo vendo assim, eu falo no sentido dentro do evangelho puro. Isso aconteceu porque nós vemos aí ao longo do tempo, na sequência, a igreja também, quando ela se formou, que foi os apóstolos morrendo, e ela foi tendo que andar com as próprias pernas, o que apareceu de pessoas querendo mudar o evangelho e transformar. Tanto é que o livro de Apocalipse ele fala que quando for jogado a ira de Deus ali sobre a terra, e ali vai ser julgado a grande prostituta, que diz a Bíblia, é aquilo que se tornou a igreja, o que fizeram com a igreja. Homens que se corromperam ao longo de um caminho, que envolveram a igreja com a política, com o mundo, e uma série de coisas fizeram, enfim, uma lambança.
E isso vai ser julgado ali, a sentença, a ira de Deus vai cair sobre a grande prostituta que embriagou todos os reis da terra com os seus vinhos, com tudo isso que nós vemos hoje, que está acontecendo no mundo, em relação às pessoas. E foi exatamente por isso que Jesus aqui ele falou que iria vomitar essas pessoas, porque não tem união. É que nem o óleo e a água, não tem como misturar os dois juntos e fazer com que eles venham a ficar ali de boa. Não tem como. Então assim, qualquer pessoa que pegar o Novo Testamento para ler, se dedicar ali em querer aprender ali o Evangelho, a palavra de Deus, pedir uma direção de Deus, buscar ali uma direção do Espírito de Deus ali para que venha fortalecer a sua vida diante do que Deus tem preparado, essa pessoa ela não irá conseguir continuar nas mesmas práticas, vivendo nesse mundo. E quando ela ver alguma coisa de natureza, como nós estamos vendo hoje, essa mesclagem do mundo em relação às coisas que são de Deus, ela vai identificar. Porque as forças espirituais do mal, elas têm como objetivo esse propósito de trazer o mundo, as coisas que há no mundo, e mesclar com as coisas que são do alto, são de Deus. E é o que nós temos visto hoje acontecer. Mas aqui Jesus nessa palavra está trazendo para nós um alerta, para que venhamos se arrepender e estarmos ali, crendo no poder que há nele e nas coisas do alto. Tá certo, pessoal? Então é isso, pessoal. A mensagem de hoje é essa. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no nosso canal. Esse canal ele tem como objetivo alcançar 1 milhão de almas através das mensagens da Bíblia, do Novo Testamento, dos vídeos que vocês vêm assistindo. Então, pessoal, eu peço que vocês se inscrevam nesse canal, compartilhem essa mensagem, para que muitas pessoas venham serem alcançadas através das mensagens da Bíblia, do Novo Testamento, a qual eu venho compartilhando com vocês nesse canal. Então compartilhe essa mensagem, que você compartilhando, você estará ajudando uma pessoa que de repente está precisando de ouvir uma mensagem de fé, de esperança e de salvação. Tá certo, pessoal? Então é isso. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Mas o poder da palavra, ele é muito grande, pessoal. A gente não faz ideia a imensidão. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus e coloca em prática, ela está recebendo espírito e vida. Você passa a ter uma direção de tudo que você for fazer na sua vida. Você é guiado pelo Espírito. Você não anda mais sobre o domínio da carne. Você passa a ter uma consciência diante de Deus aberta. Esse canal, pessoal, é o canal que tem o objetivo de anunciar o Evangelho, o Novo Testamento.
como diz, ide por todo mundo. A palavra é para você que se encontra nesse vazio, onde você olha para a sua vida e não vê solução mais. Saiba que essa graça está sobre a sua vida. Se esse vídeo chegou até você, você pode ter certeza disso. Essa graça está sobre a sua vida também. E para você não existe acepção por Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas.